Palhano, o seu comentário eu achei bem oportuno para a gente poder utilizar, mostrar o exemplo de como o mapa mental ajuda no diálogo, quando você tem uma estrutura de mapa mental. Então você está falando, o McLuhan também fala de narcisismo, ok. E aí eu fiz uma separação, falando sobre ferida narcísica, que o McLuhan está falando de narcisismo, que ele está falando da relação do narcisismo com a mídia. Freud abordando o narcisismo, ele está falando da relação do narcisismo na história. São duas abordagens, apesar de estar se falando de narcisismo, totalmente distintas. E aí eu trago embaixo, mostrando o seguinte, quando o McLuhan fala sobre a questão do narcisismo, vamos falar como é que o McLuhan trabalhou o narcisismo, aonde isso entra no mapa mental, como entender melhor as revoluções de mídia. Metodologia de análise bimodal sobre revoluções midiáticas. Ele está falando do narcisismo na relação do ser humano com a mídia. E aonde eu encaixo a observação do Freud? Como reanalisar a história a partir do digital. Metodologia bimodal para reanálise da história. Aí, no momento em que eu digo que nós tivemos na história feridas narcísicas ao longo do processo, eu vou dizer, tivemos várias e a ferida narcísica que nós estamos vivendo hoje, usando Freud, é a ferida narcísica que tem a ver com uma quebra de onipotência do ser humano em relação às tecnologias e à mídia. Então são coisas que são abordadas em áreas diferentes da bimodais. A palavra narcisismo aparece, ou o conceito narcisismo aparece, e o McLuhan trabalha, a não ser que o McLuhan dissesse, olha, eu também analisei e estou vendo que aqui na história já tivemos uma análise. Então, Freud está trabalhando aí como um historiador. Ele está trabalhando com história da civilização. E o McLuhan está trabalhando a relação do ser humano, da sociedade com as mídias. E aí se fala do narcisismo. São coisas separadas. E aí eu acho que é interessante para a gente entender como é que as coisas se separam. E aonde a gente vai discutir. E aí no diálogo eu poderia começar a desenvolver toda uma conversa contigo, e aí começar um diálogo e a gente se perder, porque a gente está falando de slides separados. Nós estamos falando de abordagens separadas. Apesar do conceito narcisismo aparecer nos dois autores. Só que cada um está usando para um fenômeno diferente. Me parece que isso esclarece essa questão. O que tu diz?